Mais uma vez, boa noite. Uma alegria ver o rostinho de vocês. Tem alguns que faziam alguns dias que eu não via, uns pela primeira vez, mas estou muito contente de podermos, mais uma vez reunidos, adorar o nosso Deus, ouvir também a sua santa palavra. Não é verdade? Hoje nós vamos avançar mais um pouquinho no livro de Josué, entrando agora no capítulo 5, e é um dos textos mais admirados, né, deste livro, mas nós não vamos entrar ainda nessa parte tão cobiçada, né, pelos estudiosos, que é ali a partir do versículo 13. Nós vamos hoje dos versículos 2 até o versículo 12, tá bom? Imagine que um atleta se preparou por meses, ou talvez até anos, para uma corrida. A corrida mais importante. Qual que é a competição mais cobiçada pelos corredores, Thiago? São Silvestre no Brasil. E a outra qualquer lá é Ironman, né? Mas imagine que você está inscrito numa dessas corridas importantes aí. E esse atleta, ele está inscrito, já está com o número da sua inscrição no peito, e a largada está a poucos minutos. Mas na sala de espera do estádio, o médico chama esse atleta e diz: antes de você correr, precisamos fazer um procedimento. Sem isso, você pode até largar, mas pode colapsar no caminho. O atleta olha para o relógio, olha para o portão de entrada, olha para a multidão e ele pensa: isso não faz sentido agora. Eu preciso correr, eu preciso vencer. E o médico insiste: você quer vencer hoje? E eu quero que você chegue vivo ao final da corrida. A vitória não começa na pista, começa na preparação certa. E é exatamente isso que acontece aqui no capítulo 5 de Josué, versículos de 2 a 12. Israel está diante de Jericó, ele está diante da promessa, ele está diante da guerra, e Deus diz: parem, antes das muralhas caírem, eu preciso ajustar vocês. Porque no reino de Deus, a batalha ela não começa com a estratégia. Começa com a aliança renovada, com a memória reacesa e com a dependência real do Senhor. Nós vamos ver como Deus prepara o seu povo para a conquista, começando pelo coração e não pela espada. A grande verdade hoje é que não existe vitória fora da aliança com o Senhor. Não existe felicidade longe da comunhão com Deus. Muitos pensam em desfrutar de uma vida de conquistas. As pessoas são assim. Elas pensam na vida de vitórias, uma vida de felicidade, mas tudo isso, na maioria das vezes, não passa de ilusão. Na maioria dos casos, esta vida de vitórias, de conquistas, de uma aparência de felicidade, é um coração vazio, ou uma vida cheia de guerras ocultas. O cristão, ele precisa reconhecer isto, que nossa plena felicidade, ela está na vida de comunhão, uma comunhão obediente ao Senhor, apesar das circunstâncias. Vamos fazer a leitura, então, do nosso texto hoje, versículos de 2 em diante. Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho, no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor.
aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia comeram pães sem fermento, cereais tostados. Um dia depois de terem comido o produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Imagine a euforia que tomou conta do povo de Israel após a travessia no Jordão. Você consegue imaginar? Provavelmente eu estaria nas alturas. Não sei vocês. Pense comigo. Após anos no deserto. O deserto não é fácil de caminhar, gente. Caminhando praticamente sem rumo. De repente, os últimos dias se tornam intensos. Um grande líder e profeta do Senhor morre, Moisés. O Senhor também tirou os nossos pais. Eles morreram ao longo do deserto. Então, de repente, um aprendiz assume a liderança. No início, nós estávamos só com a palavra de que o Senhor tinha dito a Moisés que Josué deveria liderar. Mas, de repente, esse jovem começa a liderar e aquilo que ele diz começa a acontecer exatamente como ele diz. Então, nós entendemos que ele está liderando conforme o Senhor está lhe orientando. E depois de tudo isso, depois de tudo que ele diz, nós atravessamos o Jordão. E exatamente como ele diz, acontece. O Jordão para de correr, fica seco o terreno, nós passamos em seco e um muro gigantesco de água cresce ao nosso lado. Nós atravessamos em seco. Você viu o tamanho das muralhas? Eu estaria desse jeito. Você viu o tamanho das muralhas? Os peixes nem caíam para o lado de cá. Não tinha nem parede. Só aquele muro de água. Vamos logo para a guerra. Vamos logo conquistar a terra. Vamos entrar. Mas quando eles formam um acampamento ali em Gibeate Aralote, que depois vai ser chamado de Gilgal, o Senhor dá orientações um tanto quanto estranhas para o comandante do exército de Israel. Com facas de pedra, passe e circuncide novamente os filhos de Israel. Uau! Esta ordem revela uma coisa muito importante. A seriedade de Deus, a seriedade com que Ele leva a sua aliança. Não era qualquer aliança, é a aliança com Deus. É a aliança que Deus firmou com seu amigo, Abraão. Em Gênesis 17, nós vemos que o Senhor determina uma aliança que previa a responsabilidade de ambas as partes. Da parte do Senhor, o Senhor firma uma aliança de tornar Abraão extraordinariamente fecundo. E uma coisa, quando ele faz essa promessa para Abraão, ele tinha 99 anos de idade. E este homem de 99 anos de idade recebe a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Deus estabeleceu também uma aliança entre ele, o Senhor, Abraão, e toda a descendência de Abraão. E nessa aliança ele perpetuamente seria o Deus de Abraão e também o Deus da sua descendência. Deus prometeu dar aos participantes da aliança a terra, na qual Abraão estava acampado naquele exato momento, com 99 anos de idade. Ou seja, toda a terra de Canaã, que coincidentemente agora está também todo o povo de Israel entrando naquela terra. Deus promete ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a sua descendência. Olha, Deus tem um trabalho grande pela frente. Mas,
a parte de Abraão e seus descendentes é basicamente que todos os homens deveriam ser circuncidados. Era só isso. A circuncisão seria o sinal na carne daqueles que fizessem parte da aliança para receber as bênçãos do Senhor, de forma que aquele que carregasse tal marca, ele seria contado com o número dos descendentes de Abraão. Aquele que não carregasse tal marca e estivesse dentro do povo, ele seria cortado, eliminado do meio do povo, por ter quebrado a aliança do Senhor. Por isso, a ordem do Senhor para Josué circuncidar todos os filhos de Israel, e circuncidar novamente, quando digo novamente, não quer dizer que eles já tinham sido circuncidados. É que a última vez em que houve uma circuncisão em massa foi quando Moisés circuncidou os homens que estavam saindo do Egito. Quando ele recebe essa ordem, isto revela a santidade de Deus, a fidelidade dele para com a aliança que ele havia firmado com seu amigo Abraão. Não podemos esquecer que, por ser um Deus santo, que é único, também é o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Abraão. Esse Deus se revela feroz, ele se revela perigoso quando seus filhos eleitos, quando seus filhos amados estão quebrando a aliança que há entre eles. Vocês lembram do episódio de Moisés numa estalagem, quando ele estava voltando da terra de Midian, da casa do seu sogro, que Deus havia ordenado para ele: vai para o Egito para libertar o meu povo. E lá naquela estalagem, Deus encontra Moisés e deseja matá-lo. E Moisés está prestes a morrer. A sua esposa Zípora pega uma faca de pedra, uma pedra afiada, e ela circuncida o filho de Moisés. E com o prepúcio do menino, ela encosta no pé de Moisés. E quando ela faz isso, ele é livrado da morte. Essa passagem ela é muito difícil, porque ela está no meio de um trecho e ela parece desconexa. Mas, apesar da dificuldade de entendermos esta passagem, nós vemos que ela revela o perigo de estar contra Deus, de estar em desobediência à aliança do Senhor. O Senhor poderia ter dito a Josué apenas para circuncidar os filhos de Israel. Mas o Senhor não faz só isso. Ele diz: você vai circuncidar todos os filhos de Israel que foram nascidos no deserto, mas você vai fazer isso com facas feitas de pedra. Nós não encontramos nem no Velho Testamento, nem na tradição judaica, que esse ritual era obrigatório, que a circuncisão deveria ser feita com facas de pedra. Mas aqui, o que o Senhor pretende, não está implícito no texto, mas nós podemos imaginar, é que Deus pretende causar um efeito visual aos filhos de Israel. Deus é muito destas coisas, de querer trazer coisas visuais. A Páscoa é uma festa muito visual. A festa das cabanas, né, é muito visual. A ceia, o batismo, tudo isso é muito visual. E Deus queria, então, provavelmente, talvez, causar esse efeito visual aos filhos de Israel. Vocês estão aqui, prestes a entrar na terra, vocês ainda não são circuncidados. Vocês lembram do que aconteceu com o último que foi circuncidado com uma faca de pedra? Na ocasião, Moisés estava a caminho de libertar o povo da escravidão em nome de Deus. Ele estava em posse de muito poder. Ele estava carregado de poder para fazer muitas maravilhas, demonstrar muitos sinais. Apesar do texto de Êxodo 4 não deixar explícito os detalhes, é fato que o Senhor, nosso Deus, ele não é um Deus tirano, que sai punindo pessoas de qualquer jeito, segundo a sua própria vontade. Mas ele é um Deus justo e bom. E como tal, ele sempre faz alertas aos seus filhos do perigo, tal como ele fez com Adão e Eva no jardim, alertando eles do perigo que corria caso eles se desobedecessem. Certamente agora o povo de Israel, que estava prestes a receber uma das grandes promessas feitas por Deus a Abraão, certamente não poderiam seguir adiante, ou seja, eles não poderiam tomar posse daquela herança sem antes pertencer ao povo da aliança. O que acontecia com aquele que não era circuncidado? Eles não pertenciam ao povo da aliança. Por isso Deus faz: pare aí onde vocês estão agora, acaba com essa euforia. Era importante essa obediência, pois é a santidade ao Senhor que estava em jogo aqui.
Ou seja, Israel deveria ser um povo separado dos demais povos, no sentido de servir um único Deus, o verdadeiro Deus. Mas isto exigia uma marca, eles tinham que carregar. É como o que acontece em algumas profissões, aquelas profissões em que é necessário você usar um uniforme. Esse uniforme, ele diz quem você é e a qual grupo, a qual organização você pertence. Um bombeiro, por exemplo, sem identificação, no meio de um grande perigo, ele é só mais um civil no meio do caos. Assim, a circuncisão, ela era um sinal visível de uma verdadeira aliança. Ele era um sinal invisível de uma verdade invisível. De que aquele povo não era só um povo em movimento, mas um povo em aliança. Gravem isso. Nós não somos só um povo em movimento. Nós somos um povo em aliança. Como isso se relaciona com a nossa fé? E a forma como nós servimos ao Senhor? Lembrem-se que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, que por sinal quase matou Moisés naquela estalagem. Mas ele também se revelou poderoso ao libertar Israel da escravidão do Egito. E ao mesmo tempo, perigosamente severo com este povo que foi rebelde, com este povo que foi desobediente, que por conta da incredulidade, que por conta da sua rebeldia, não puderam entrar na terra prometida. Ele é Deus bom, Ele é Deus justo, Ele é Deus santo, e como tal, Ele livra, Ele liberta, Ele redime, mas Ele também é severo contra a rebeldia. Desse modo, nós devemos manter uma lembrança de toda a bondade, de toda a misericórdia que nós alcançamos do Senhor. Mas também não podemos deixar de fora desta nossa lembrança que este Deus misericordioso e bondoso nos chamou para ser parte do seu povo santo. Grave bem isto, Ele não nos chamou para ser parte de um povo qualquer, ou de um clube de motoqueiros, igual nós estudamos esses dias no grupo pequeno. Mas Ele nos chamou para ser parte de um povo santo. E como parte desse povo, você e eu devemos viver em obediência, praticando as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. E que mesmo nós, assim como Moisés, que passou perigo por não estar em obediência à aliança dentro daquela estalagem, nós também podemos passar graves perigos nas mãos de Deus se nos apresentarmos de forma desobediente a este Deus. Isto se Deus nos ama, né? Feliz é aquele que é corrigido pelo Senhor. Portanto, descarte o que você pensa e quer e adote o que Deus pensa e o que Deus quer para nós. Descarte a sua vontade humana, corruptível, caída, e adote a vontade de Deus, essa vontade que é divina, suprema e infalível. Tendo entendido qual é a seriedade da aliança para o nosso Deus, este Deus que é santo, 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 3 vezes santo Ele é, nós podemos entender o porquê não vemos um resquício sequer de resistência por parte do comandante do exército de Israel em obedecer. E eu chamo Josué de comandante aqui do exército porque de fato essa foi a sua primeira atribuição. Também foi um dos dons mais usados por Deus na vida de Josué, no trabalho de conquistar a terra prometida. Mas também, e aí eu peço que você faça o exercício de se colocar no lugar de Josué. Se coloque como o comandante do exército de Israel, que acabou de cruzar o Jordão e que sabe que uma de muitas batalhas está logo ali atrás daquelas muralhas. Você sabe que tem uma guerra pela frente. Do que você precisa? Se você é o comandante, do que você precisa? Você precisa de guerreiros fortes. Você precisa de guerreiros saudáveis. Não é isso? Então, sabendo dessa grande missão, sabendo de que um comandante precisa de guerreiros saudáveis e fortes, lá vem o Senhor e Ele dá uma ordem
que vai deixar todo o povo vulnerável. Sim, não era só os homens, era todo o povo. Pensa que todos os homens de guerra não estavam circuncidados, salvo Josué e Calebe. Os homens eram os que protegiam o povo. Logo, eles estariam vulneráveis, sem defesas. Esses homens estariam necessitando recuperar-se. Deixa eu ilustrar essa história de uma forma que eu acho que vocês conhecem. Já ouviram a história de Simeão, Levi, os siquemitas e a sua irmã Diná? Essa história é a seguinte: Jacó tinha uma filha com Lia, o nome dela era Diná. Quando Diná era moça, eles estavam próximos desta região aqui que nós estamos estudando agora, próxima de Siquém, e tinha um moço lá chamado Siquém. Ele era filho de Amor. E Siquém olhou para Diná, amou, a desejou, a tomou para si de forma forçada. E quando seus irmãos Simeão e Levi ficaram sabendo disso, eles ficaram muito bravos. Mas Amor era um homem de um certo caráter. E ele veio para fazer acordo com Jacó e com seus irmãos. Jacó esperou seus filhos chegarem, e quando eles estavam sentados, Amor disse: Siquém está arrependido, e ele gosta muito da moça. Nós queríamos que vocês nos dessem Diná para ser esposa de Siquém. Ele está bastante arrependido. E o texto faz uma nota dizendo que Siquém era um dos mais nobres, um dos mais honrados filhos. E Amor era um dos príncipes daquela terra. Os dois irmãos levantaram e disseram: não pode, porque eles não fazem parte da aliança. Eles não são circuncidados, eles são incircuncisos. Nós podemos fazer esse acordo se todos os homens da cidade forem circuncidados. Então foram circuncidados todos os homens da cidade. E no terceiro dia, quando a dor era mais forte, inesperadamente entraram Simeão e Levi dentro daquela cidade e mataram todos os homens. Todos, incluindo Siquém e Amor, a ponto de que Jacó teve que sair da terra porque ele corria perigo nas mãos dos cananeus. Se dois homens foram capazes de subjugar uma cidade inteira por causa da dor que aqueles homens sentiram ao passar pelo processo da circuncisão, imagine o que não poderia ser feito com o povo de Israel, que estavam ali, em volta daquela muralha, perto de uma nação forte. Realmente, esse era um pedido a contragosto de qualquer comandante. Pois essa situação poderia significar a morte e a derrota na certa. E com certeza, Israel poderia ser completamente eliminado naquelas condições. Não era só atacado. Ele poderia ser completamente eliminado, porque tudo o que existia de Israel estava acampado ao redor de Jericó. Mas aqui, mais uma vez, nós aprendemos uma lição valiosíssima com Josué. Não importam as condições, sejam elas favoráveis ou não, o que importa é estar no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus que nós sentimos a paz verdadeira. É no centro da vontade de Deus que a ansiedade entra em silêncio. Quando eu falo isso, eu lembro daquele filme do Divertidamente. A ansiedade, ela fala, ela é agitada, né? Se vocês não tiveram o privilégio de assistir, assistam. Mas é no centro da vontade de Deus que a ansiedade, ela entra em silêncio. Também é no centro da vontade de Deus que nós desfrutamos das verdadeiras bênçãos. É no centro da vontade de Deus que nós recebemos vitória, é que nós descansamos. É no centro da vontade de Deus que nós saímos de cena, que abandonamos todo o nosso egoísmo, todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade. E assim como Cristo, nós nos vestimos de humildade, de submissão, de contentamento, de serviço. E é deste modo que nós glorificamos a Deus. Amém? Josué foi e obedeceu, mas ele tinha uma razão bem clara, versículos de 4 a 7. Todos aqueles homens que estavam ali, prestes a serem circuncidados, estavam em desobediência. Ponto. Não digo que eles estavam em rebeldia, não digo que eles eram incrédulos,
mas eles estavam sim em desobediência. É fato que existia uma ordem explícita de Deus, fruto de uma aliança feita com seu amigo Abraão. A aliança dizia que todo homem de nascimento ou não, que estivesse no meio do povo de Deus, fazendo parte desse povo, deveria ser circuncidado, do contrário seria excluído do povo. Mas estes homens acampados ali na orla, homens de guerra, eles não eram circuncidados. Então, eles não estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam em desobediência. Apesar de que isto era, em última instância, resultado da rebeldia de seus pais que morreram lá no deserto. E aqui que mora o motivo pelo qual Deus manda Josué circuncidá-los. Os homens de guerra que saíram do Egito foram rebeldes. Eles foram desobedientes. Eles agiram com incredulidade. Não se relacionaram com o Senhor pela fé. E, portanto, o Senhor jurou que nenhum deles entrariam na terra prometida. E por isso Deus os levou de volta para o deserto. Estes homens eram tão amantes de si mesmos que eles não temeram o Senhor quando estavam prestes a tomar posse da terra. Eles temeram a sua própria pele, eles temeram os gigantes, eles temeram um exército de gigantes, mas eles não temeram o Senhor. Eles com violência quase mataram Josué e Calebe, porque eles sim temeram ao Senhor e desejavam tomar posse da terra. Mas, de repente, quando Deus diz assim, então tá bom, não quer entrar, não vai entrar, mas vai voltar para o deserto e vai caminhar por 40 anos. E vai morrer toda essa geração lá. Eles não temeram o Senhor ainda assim. E demonstraram um certo arrependimento. Mas o arrependimento que eles demonstraram era um arrependimento de segundo mundo. Sabe aquela tristeza segundo mundo que nós conversamos? Que era aquela tristeza, eu não quero voltar para o deserto e ficar 40 anos no deserto e morrer lá. Então agora vamos entrar. E o Senhor falou, negativo. Vocês vão morrer todos no deserto. Esses atos de rebeldia foram narrados com forte ênfase nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, eles não foram os únicos atos de rebeldia. Eles também foram desleixados com a aliança do Senhor. Seus filhos deveriam ser circuncidados quando? Ao 8º dia, após o nascimento. No entanto, agora eles estavam ali prestes a tomar posse da terra. Homens feitos, homens de guerra, e ainda não haviam sido circuncidados. Estes homens realmente tomaram o lugar de seus pais. E Deus proveu para eles misericórdia, ao lhes dar a oportunidade de obedecer o que os seus pais não obedeceram. Às vezes, uma construção precisa ser interditada para ajustar, ou até mesmo para corrigir a fundação. Quem olha de fora vai dizer, embargou. Está parada, que vergonha. Mas o engenheiro diz, não, estou salvando a construção. Muitas vezes Deus interdita nossas vidas apressadas para ajustar os fundamentos, para santificar, porque santificar é avançar do jeito certo, é avançar do jeito de Deus. 2 coisas me chamam muita atenção nesse texto. Primeiro, a serenidade de Josué em obedecer à ordem de Deus, que no lugar dele qualquer outro general estaria batendo na mesa, isso não pode, você está colocando nós em risco, não faça isso. E a segunda coisa é a submissão daqueles homens a Josué, porque eles também pensavam, eles também, por certo, foram confrontados com a mesma verdade, nós vamos ficar todos vulneráveis aqui. Meus amados, algumas vezes Deus vai dizer, pare bem aí aonde você está agora. E assim como foi para Josué e para aquele povo, esta ordem de parar pode vir em um momento em que estamos empolgados para avançar. Pode vir em um momento em que nós estamos empolgados para continuar. Neste dia, que nós possamos agir como Josué. E entender que a santidade de Deus é mais importante naquele momento. E ela deve ser o nosso alvo. Não há como tomar posse da bênção sem que estejamos em obediência, dentro dos termos da aliança que nós firmamos com o Senhor. Por isso, se for preciso, pare. Se Deus disser a você que pare, então pare.
Mais importa parar em obediência do que avançar em rebeldia. Mas também Deus pode dizer: pare a quem está pastoreando o seu rebanho. Ou seja, para mim e para os demais pastores que nos auxiliam aqui nesta igreja. E às vezes até exigir que nós façamos o que é certo, ainda que um pouco atrasados. Naquele dia, nós possamos nos submeter à vontade de Deus. Que nós possamos entender que a vontade de Deus se manifesta, trazendo para a liderança que busca ser fiel à palavra do Senhor. Deus cuida do seu povo, nunca se esqueça disso. Às vezes o que Deus nos pede é duro, é difícil, e nós temos dificuldade para engolir aquilo. Mas isto é por conta da nossa natureza humana, caída. Mas Deus cuida do seu povo, e Ele nos conduz a provações. E quando Ele nos conduzir por caminhos que para nós são difíceis de entender, lembremos-nos sempre, Deus tem cuidado do seu povo, e Ele é fiel à sua aliança, da qual pela graça nós fazemos parte. Amém? Versículos 8 e 9, Deus remove toda a vergonha dos israelitas. Nestes versículos nós vemos um grande contraste entre gerações. O pastor ali gosta muito de falar de gerações, né? Baby boomers, geração X, Y, qual que é melhor, qual que é mais legal. Mas aqui nós vemos um grande contraste entre essas gerações. A geração anterior, ela já estavam todos os homens circuncidados, estavam todos saudáveis. E Deus já lhes havia dado as leis, que poderiam viver através dessas leis, e viver para a glória do Senhor. E além disso, eles ainda tinham Moisés. Moisés estava vivo no auge, praticamente. Josué era o comandante. No entanto, o coração daquele povo ainda estava no Egito, ao invés de estar no Senhor. Ao longo do caminho, eles reclamaram muito da forma como estavam sendo conduzidos. E aqui está um grande alerta para nós também. Nós corremos o risco de desfrutar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e ainda continuar ingratos, insatisfeitos. Esse tipo de atitude revela um coração egocêntrico, que pensa que Deus é servo e que Ele é o Senhor. No entanto, este, na realidade, é um coração mau e obstinado, que não agrada ao Senhor e que, no fim, não irá desfrutar da herança plena que Deus promete aos seus filhos. Diante dessa verdade, exercitemos a humildade. Desenvolvamos uma vida de gratidão. Trabalhemos o coração para abandonar esse egocentrismo e adotar uma vida de oração submissa e cheia de satisfação nas bênçãos do Senhor. Continuando a jornada pelo deserto, este povo deu muitos sinais de que seu coração ainda estava no Egito. Eles carregavam os ídolos daquela nação pagã. Moisés precisou dizer para eles jogar fora. Lá no versículo 24, no capítulo 24, Josué diz novamente: esse povo ainda carregava um coração que estava preso aos costumes, à crença, à fé, à comida egípcia. Eles fizeram um bezerro de ouro no meio do deserto e adoraram esse bezerro no lugar do Senhor. Eles desejavam voltar para o Egito só para comer os pepinos, os melões, o alho poró, que eu só fui descobrir depois de adulto que é bom mesmo. O tal do alho poró é bom demais. Hoje eu comi, inclusive. Mas eles desejavam voltar para o Egito, para uma vida de escravidão, só para ter esses alimentos. Algumas pessoas se contentam com a miséria do pecado, mas não se satisfazem com a abundância que o Senhor provê ao seu povo no deserto da vida. Nós precisamos cuidar para que o nosso coração não esteja acostumado com a ração do mundo. Que os nossos membros não estejam supervalorizando os prazeres da vida, ao invés da fartura de vida e de bênçãos que o Senhor nos provê no meio do deserto. O povo do Egito agiu assim. Eles estavam insatisfeitos com Deus.
Eles estavam satisfeitos com as migalhas do Egito. Eles valorizavam as migalhas que o Egito produzia, ao invés da fartura de bênção. A mulher de Ló também desejou desfrutar de fartura e de riqueza, mesmo no meio de uma terra, no meio de um povo perverso, de um povo incrédulo. E mesmo depois que o Senhor foi lá e arrancou Ló e toda a sua família com misericórdia e compaixão do meio daquela terra que seria destruída, o coração da mulher de Ló ainda estava lá e não obedeceu à palavra do Senhor. Acã satisfez o seu desejo, nós vamos estudar depois que Jericó for destruída. Acã satisfez o seu desejo com uma capa babilônica e alguns poucos quilos de ouro e prata, ao invés de satisfazer-se mais tarde com toda a fartura que Deus iria proporcionar dentro daquela terra. Uma terra que manava leite e mel. Saul se satisfez com as migalhas de gados e de outras coisas boas que tinha na terra dos amalequitas, ao invés de satisfazer-se com toda a fartura que Deus lhe havia dado como rei de Israel. Que a nossa igreja, aqui em Araucária, esteja satisfeita com toda a fartura que temos do Senhor, ao invés de desprezar a plena comunhão que temos com Ele por conta de migalhas que este mundo oferece. Nada nesse mundo se compara com a glória que nós iremos desfrutar com o Senhor e com o seu povo no reino eterno. Amém? A nova geração, eles não foram circuncidados no 8º dia. Eles perderam seus pais no deserto. Seu maior líder morreu também, pouco antes de entrarem na terra. Mas eles aceitaram a liderança de Josué e confiaram nas suas ordens. Eles desfrutaram de um grande milagre na travessia do Jordão. E agora eles foram obedientes em se submeter ao cumprimento da aliança. E ainda que isso lhes custasse alguns dias de dor e alguns dias de perigo, eles estavam 100% confiados no Senhor. 100% confiados no Deus que ergueu um muro de águas ao seu lado. Muitas vezes obedecer a palavra do Senhor e ser fiel à aliança no seu sangue, muitas vezes pode nos expor a riscos, pode nos expor a perigos, pode nos trazer dores, mas nesses dias nós precisamos aprender com o que esse texto nos ensina. Desobedecer ao Senhor é a pior coisa, grave bem isso, desobedecer ao Senhor é a pior coisa que podemos fazer. Pois se estivermos nos colocando contra Deus, nós estamos nos colocando contra o pior inimigo que poderemos enfrentar em todo o universo, que é o próprio Deus. O Senhor disse a Paulo, é duro para você recalcitrar, resistir contra os meus aguilhões. Confiar no Senhor é garantia de vitória. Algumas vezes será perigoso confiar no Senhor, mas de uma forma ou de outra, nós iremos glorificar a Deus. Deus será glorificado na derrota dos incrédulos, quando a sua justiça será satisfeita com o juízo. Mas Deus também será glorificado com a vitória dos justos. Quando fomos libertos da escravidão. Mas nós precisamos confiar e obedecer mesmo diante do perigo. Até mesmo quando o perigo for perder a nossa vida por amor ao Evangelho. Esteja disposto. E se você não está disposto, dobre-se diante desse Deus Todo-Poderoso, porque é melhor cair na mão dos homens do que nas mãos do Senhor. Naquele dia Deus fez rolar. Deus removeu de Israel o seu opróbrio, a vergonha do Egito. E isso significava que Israel, enfim, estava sendo exaltado diante das demais nações, pois aquelas nações elas tinham um local estabelecido, elas eram geograficamente posicionadas, elas tinham uma certa organização, mas em Israel era um grupo de nômades perdidos. Era assim que Israel era visto. Significava também
que Deus estava rolando a vergonha de Israel, do Egito, significava também que toda mancha que havia caído sobre Israel por conta daqueles que reclamavam, por conta daqueles que desobedeciam, por conta daqueles que amavam as migalhas do Egito, a mancha dos pecados daquela geração incrédula estava sendo removida de Israel por conta de uma atitude obediente. Assim nós também tivemos toda vergonha dos nossos pecados removidas por Deus, quando regenerados pelo Espírito Santo, cremos em Jesus Cristo e na sua obra de redenção sobre a cruz. Nossa vergonha foi arrancada. O único ato de obediência à nova aliança no seu sangue nos libertou do pecado. Você crê nisso? Glorifique ao Senhor teu Deus. Versículo 10 e 12, nós vemos a celebração desta libertação. Que forma melhor de desfrutar deste momento do que celebrar a Páscoa? A Páscoa era uma festa de 7 dias. Ela foi instituída pelo próprio Deus para que o povo nunca se esquecesse quando e como foram libertos da escravidão do Egito. Esta festa, ela era uma festa solene durante todos esses dias, mas no primeiro e no último eles deveriam guardar o descanso. A festa, ela girava em torno de uma alimentação muito simbólica. O Cordeiro Pascal, seu sangue derramado, simbolizava a expiação dos pecados do povo e a forma como milagrosamente Deus passou por cima das casas dos israelitas e não morreram os seus primogênitos. As ervas amargas que eles comiam, era tipo de uma alface brava, que eles chamam, simbolizava toda a amargura da escravidão durante os 440 anos, e os pães sem fermento simbolizava a pureza que Deus imprimiu no seu povo através desse processo. Em cada casa, a festa ela era dirigida pelo chefe da casa e ele recitava a história da redenção do seu povo, de forma que eles lembrassem e nunca esquecessem, e que os seus filhos também aprendessem e passassem às demais gerações. Ela era uma festa anual, ela era obrigatória aos filhos de Israel, e eu não sei se vocês percebem nesse texto aqui, mas Deus soberanamente conduziu Israel dentro do espaço e também dentro do tempo. Ou seja, eles foram conduzidos no espaço da vontade de Deus desde o Egito, pelo deserto e até chegar na terra prometida, mas eles também foram conduzidos soberanamente dentro do tempo, para chegar no tempo exato em que Deus havia determinado para primeiro restaurar a santidade daqueles homens que ainda não haviam obedecido a aliança, e depois de restaurar, eles tinham 4 dias para que eles então celebrassem a Páscoa. Eles chegaram no dia 10, e a festa é comemorada no dia 14 do mês, que para nós é abril, para eles é o primeiro mês. Por isso que o Ano Novo Judaico é diferente, né? Mas o Senhor conduziu eles geograficamente pelo espaço e também soberanamente pelo tempo, para que eles pudessem desfrutar. E eu creio que esta festa, ela alegrou muito o Senhor. Pois foi quando Deus estava cumprindo a sua vontade. E esta vontade que ele estava cumprindo era também sua promessa. Esta vontade e promessa era também a sua parte na aliança com Abraão. Uma das coisas que Deus prometeu a Abraão é que eu darei à sua descendência uma terra que mana leite e mel. Deus fez tudo aqui. Vocês repararam que Deus fez tudo aqui? Vocês repararam que Israel não fez a parte dele? Que os descendentes de Abraão chegaram na borda da terra prometida sem estarem circuncidados? Até mesmo a parte dos desobedientes, Deus proveu misericórdia. Eles tinham uma única obrigação e não cumpriram. Mas aqueles homens não haviam sido circuncidados, então Deus chama Josué e faz com que eles cumpram a sua parte na circuncisão. Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, Deus ele é tão amoroso, que ele não permitiu que a vergonha de seu filho Israel continuasse.
Eles não poderiam entrar na terra em vergonha, debaixo de vergonha, fora da aliança. Eles precisavam fazer parte da aliança. Chegando ao final, quando nós olhamos para este texto, para os elementos que nós encontramos nesse texto, nós podemos sentir-nos distante, de um certo modo distantes desse texto. Talvez do ponto de vista étnico, provavelmente. No entanto, a fé que nós possuímos em Deus é a mesma fé que Abraão e seus descendentes possuíam. E desse modo, nós estamos dentro das mesmas promessas de Deus. Quando Deus chama Abraão, foi para fazer deste homem já amortecido o pai de uma grande nação, cuja nação seria uma nação de sacerdócio real. E esta nação deveria então ser um exemplo para as demais nações, que deveriam, com Israel, aprender a servir o único santo, verdadeiro Deus. Escolher e chamar Abraão tinha como fim a própria glória de Deus, onde neste homem já amortecido seriam benditas todas as nações da terra. Nossa fé em Jesus Cristo, ela se conecta com a fé deste homem amortecido aos 99 anos de idade. Pois em Jesus Cristo, nós somos participantes da mesma promessa. Assim, visto que nós cremos em Cristo, assim como Abraão e seus descendentes, dos quais nós também fazemos parte pela fé, assim como eles, nós participamos das coisas visíveis que representam uma verdade invisível. Nossa fé nos leva ao batismo nas águas, que é uma forma visível de representar nossa morte para o mundo e o nosso novo nascimento para Cristo. Da mesma forma, nós celebramos a ceia do Senhor, que é uma forma visível de lembrar da obra de redenção que Jesus Cristo operou por nós na cruz. Assim, nós também continuamos firmes nossa batalha, buscando dar testemunho fiel, buscando confessar diante deste mundo incrédulo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós seguimos buscando, sabendo que não podemos ceder aos desejos pelas migalhas que este mundo oferece. Tal como ofereceu a Israel no Egito, a Saul e seus guerreiros na terra dos Amalequitas, tal como ofereceu para a mulher de Ló e para tantos outros que abriram mão da obediência em prol de minutos, de momentos de alegria, de momentos de prazer. Mas nós sabemos que nós devemos ficar firmes, tal como Abraão ficou firme, tal como Jacó ficou firme, tal como Josué ficou firme, e não trocaram a obediência, a santidade, a vontade de Deus pelas migalhas deste mundo. A partir dessa verdade, que nós possamos ser gratos pelo perdão que recebemos, sejamos gratos pela providência de Deus, na porção que Ele derrama para cada um de nós. Deus derramou a porção da sua providência para cada um de nós. Estejamos satisfeitos com esta porção que Deus derramou. Também sejamos obedientes a qualquer custo. Não se esqueça disso. Tua vida principal não pode ser a vida deste mundo. Assim como não deveria ser a vida no Egito para Israel, a vida principal deles. Assim como Sodoma e Gomorra, para Ló e sua família, não era a vida principal deles. Tua vida principal, a tua prioridade, é viver para o Senhor e sempre na presença dEle. Se houver alguma coisa na vida cristã, alguma parte da vida cristã que é difícil para aceitar ou obedecer, já é um ponto de alerta para você. Ou seja, é um ponto em que você precisa meditar à luz da palavra, em contraste com a sua vida, com os seus desejos, com os seus pensamentos, com as suas vontades, com os seus sonhos. E a pergunta que deve ser feita aqui é: por que eu tenho dificuldade em obedecer, em aceitar a vontade de Deus em minha vida,
enquanto para mim também é muito fácil correr atrás de outras coisas. Diante disso tudo, qual tem sido a minha prioridade? Qual é a prioridade na minha vida? Onde eu tenho debruçado, dedicado os meus esforços para servir a Deus, para obedecer a sua palavra, ou para correr atrás das migalhas que o mundo oferece? É aqui que estão os meus esforços, ou é ali? É na palavra do Senhor, ou é nos meus desejos mundanos? Será que eu tenho considerado que eu não sou deste mundo? Ou será que eu estou tão acostumado que eu tenho vivido a minha vida neste mundo como se esta fosse a única vida que eu vou existir e que não vai existir outra vida fora daqui? Que nós possamos ser como Josué e também como a segunda geração de homens que nasceram no deserto. Ainda que tarde, busquemos obedecer a palavra do Senhor. Vai ser mais fácil obedecer às vontades do teu corpo. Vai ser mais fácil agradar a si mesmo. Vai ser mais fácil agradar os homens do que fazer a vontade de Deus, do que agradar a Deus, do que obedecer a sua palavra. E a pergunta que fica para nós é: qual delas você quer obedecer? A tua, a do mundo, a das pessoas, ou a da palavra, ou a de Deus? Se você deseja agradar a Deus, então coloque esse desejo diante do Senhor. Porque ainda que você seja fraco, ou ainda que esteja tarde, nunca é tarde para obedecer. O ladrão na cruz obedeceu no seu último instante de vida. Ele não sabia, no caso dele ele sabia, né? Que ali estavam os seus últimos fôlegos de vida. Mas ali ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Nós aqui cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E a pergunta que podemos fazer é: nós cremos e também entregamos? Se assim for, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos porque a tua palavra é rica em conhecimento. Porque a tua palavra ela é rica em sabedoria. Porque a tua palavra, em toda a sua riqueza, ela nos confronta. Somos confrontados de tal forma que trememos em nosso interior diante da grandeza de um Deus santo e todo-poderoso. No entanto, sentimos alívio em nosso ser, porque o mesmo Deus que é severo contra o pecado, contra a desobediência, é também um Deus amoroso e misericordioso, que provê meios pelos quais podemos te obedecer. Em Cristo Jesus nós podemos te obedecer, em Cristo Jesus nós podemos ser fiel, em Cristo Jesus nós podemos abandonar o nosso velho homem, nossa velha natureza e obedecer em novidade de vida. E é isso que nós desejamos, Senhor. É isso que a igreja de Araucária deseja, ser uma igreja fiel à tua palavra, fervorosa diante do Senhor. Nos ajude a guardar este fervor de ser fiel ao que o Senhor nos diz pela tua palavra. Talvez a nossa carne desejasse ouvir coisas que são agradáveis, promoções, grandezas, riquezas, uma capa babilônica aqui, uns quilos de ouro ali, outros quilos de prata ali, um pouco de rebanho de gado acolá. Mas nós cremos que a nossa vida aqui ela é uma vida limitada. Mas um dia nós herdaremos uma riqueza tão grande que os nossos olhos nunca poderão imaginar. E a maior riqueza de todas não é as ruas de ouro, não é as portas de pedras preciosas, não é nada disso. A maior riqueza é estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que o teu Espírito encha os nossos corações com esta esperança maravilhosa, que nós saiamos hoje daqui cheios desta esperança. E deste modo, nós iremos glorificar o teu nome com a nossa vida, mesmo nestes corpos corruptíveis, na esperança de um dia alcançar um corpo incorruptível. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.